Melanie Klein do zero, aula 3. Bom pessoal, estamos aqui no livrinho Introdução à Psicanálise, Melanie Klein, escrito por Riad Simon, da editora EPU, já disse para vocês. É uma série muito legal, se você encontrar para esses livros, pode comprar, são livros pequenos, densos e de muita qualidade, didáticos também. E se você não encontrar, você pode ir lá no meu canal do Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi, tudo junto, como está aqui. Você vai lá no canal, clica em arquivos, nos arquivos tem os PDFs, você encontra esse PDF aqui. Então estamos aqui na aula 4, e isso equivale no nosso livro, capítulo 2, página 22. E o título é Primeiras Ampliações Teóricas. Mas basicamente nós vamos falar aqui nessa aula de dois assuntos: Édipo precoce e superego precoce. Tá? São poucas páginas, mas eu acho que vale a pena não caminhar muito rápido aqui, porque tem conceitos bem complexos acontecendo. Então vamos lá. Olhando aqui no texto, ele começa dizendo que a Melanie Klein chega ali na Sociedade de Londres, britânica de psicanálise, e em 1926, e vai tudo bem, tá? Relativamente tranquilo, até que está lá seu trabalho bem aceito, até que ela escreve um trabalho chamado Os Estágios Primitivos do Complexo de Édipo, um texto de 28. E quando você fala de estágios primitivos do Complexo de Édipo, você está mexendo numa coisa já estabelecida, que é Complexo de Édipo. Classicamente, Complexo de Édipo acontecendo ali 4, 5 anos de idade, e que ele, pensando de forma evolutiva da libido, aquela divisão famosa dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, nós temos primeiro a fase oral, em que o bebê experiencia o mundo pela boca, tudo que pega põe na boca, primeiro incorporando, introjetando, depois vem a fase, começa a morder os objetos, então tem ali experiências iniciais via boca. Até, um dos cursos que eu fiz aqui, que é o Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung, eu faço 2 aulas falando disso, de tipos de caráter. Você tem lá o caráter oral satisfeito, com a experiência boa de satisfação oral, oral insatisfeito, com uma experiência ruim de satisfação oral, oral canibálico, que tem a ver com o prazer no morder junto com o incorporar e tudo mais. Então, mas para pensar didaticamente, primeira fase oral, depois fase anal, e aí toda a questão, toda a organização libidinal se dá em torno da questão do ânus, controle dos esfínteres, o momento que aparece a vergonha, a preocupação com a estima do outro, sei lá, uma porção de coisas, características ali da analidade. Depois eu vou ter a fase fálica, que é o momento ali do orgulho com relação aos genitais. Aí o Freud traz a ideia de uma crença universal de que todos possuem pênis, e o pênis, por conta desse poder mágico, é chamado de falo, que tem a ver com um objeto privilegiado, fantasioso, superpotente, tudo uma fantasia obviamente, e que aí nessa fase fálica começam os conflitos edípicos, e aí então vem a rivalidade edípica, acontece a castração, ou seja, sai dessa fase fálica. Essa experiência desse embate aí na experiência de castração, com a figura castradora, com a introjeção de qualidades e também de ideais, vai formar aquilo que é chamado de superego. Então, pensando na fase oral, fase anal, fase fálica, complexo de Édipo, aí vem período de latência e fase genital. Então estava tudo bonitinho e dado. Só que nesse texto da Klein, ela vai dizer assim, os estágios primitivos do complexo de Édipo, ou seja, coisas primitivas, estágios primitivos do complexo de Édipo que talvez não vão corresponder exatamente à proposta feita por Freud. Se você olhar mais para baixo aqui, vai dizer assim, esse texto, que é de 28, começa a causar algumas dificuldades, algum certo mal-estar ali. Alguns pontos, ele diz assim, o Riad Simon, por que é difícil o entendimento desse texto? Primeiro, pela própria complexidade do Édipo precoce. Isso vai se chocar com posições estabelecidas por Freud e também por Karl Abraham.
Eu falei aqui já na aula 0, que foi uma figura fundamental para Melanie Klein, foi seu analista durante um tempo até ele morrer, e um teórico interessante que fala sobre o desenvolvimento da libido. Então tanto ele quanto Freud estabeleceram esses caminhos e estava meio que certo. E a Klein vai dizer de um Édipo precoce, né, que acontece antes disso, e isso meio que vai se chocar com a ideia de Freud e com a ideia do Abraham. Mas veja, a Klein não está fazendo isso por enfrentamento, ela está fazendo isso porque ela está verificando isso na clínica. Então isso tem a ver muito com o gênio dela, de buscar coisas na clínica, as experiências clínicas que ela teve não corresponderam ao que foi estabelecido, ela tem um certo enfrentamento, sustentar o que está dizendo ali. Beleza. Então, outro ponto, em terceiro lugar, porque apesar de corajosa, a Klein era ainda relativamente iniciante. Ela tinha 9 anos de fazendo parte da sociedade psicanalítica. Então, recém-chegada, entre aspas, e já está ali mexendo em conceitos fundamentais, em conceitos já estabelecidos, está dado, não tem o que mexer, ela vai lá e mexe nisso. Depois, em quarto lugar, porque tinha a propensão para dizer as coisas muito diretamente e sem rodeios. Então, às vezes, um pouco direta demais, tanto na exposição das suas ideias, como às vezes no enfrentamento. Que você pega, assim, às vezes, quando você vai apresentar uma ideia de bom tom, você colocar ali, ó, fulano de tal está pensando assim, mas algumas experiências eu percebi isso, que talvez nesse momento não está de acordo com o que foi dito ali. A Klein meio vai com os 2 pés na porta ali, né? Então, um pouquinho mais agressiva nessa forma, agressivo nesse sentido. E o Riad Simon até traz uma citação para mostrar um pouco do como ela era direta nas suas colocações. Ele diz assim, ó, citação: não parece claro porque uma criança de, digamos, 4 anos de idade deveria estabelecer em sua mente uma imagem irreal e fantástica de pais que devoram, cortam e mordem. Afinal, você está falando de fase que envolve a genitalidade, né? Fase fálica, não teria por que pensar em devorar, morder, que tem a ver com oralidade. Mas é claro, porque numa criança de cerca de 1 ano de idade, a ansiedade causada pelo começo do conflito edipiano assume a forma do medo de ser devorada e destruída. Sim, então, esse tipo de realidade de ser devorada, destruída via oral, não faz sentido quando eu estou falando de uma questão que a libido se organiza na região genital dentro de uma perspectiva fálica. Agora, quando eu penso numa criança de 1 ano de idade, isso já é possível de ser pensado. Então, olha como ela vai sendo sagaz aqui. E demais, ó. Klein está tranquilamente considerando nessa citação a necessidade de explicar um problema evolutivo. Aos 4 anos de idade, a criança deveria estar na chamada fase fálica. Acabei de colocar para vocês a divisão. Portanto, o Édipo deveria estar associado a relações genitais entre o sujeito e seus objetos internalizados. Mas se aparecem relações orais, de morder, cortar, etc., então é porque esse Édipo se instalou na fase oral. Ou seja, se nessa fase fálica aparecem esses elementos fantasiosos aí de ordem orais, de morder, de cortar, que tem a ver com o impulso sádico anal, por exemplo, significa que elementos pré-genitais que estão aparecendo nessa fase aí, que vai ser o momento da castração, o momento da organização da libido em torno do genital, esses elementos já aparecem lá, então eles já se estabeleceram antes. Então, elementos pré-edípicos já são estabelecidos antes do Édipo e influenciam no momento edípico, certo? Então, mais uma vez, ó, mas se aparecem relações orais, de morder, cortar, etc., então é porque esse Édipo se instalou na fase oral. Então o Édipo começou lá atrás e não exatamente aos 4, 5 anos como Freud e o Abraham tinham proposto. Pulando aqui para o próximo, diz assim, ó, o Édipo precoce. Um conceito fundamental que Klein já mencionara de passagem, no simpósio sobre análise de crianças, o do objeto interno vai adquirindo cada vez uma importância maior. Na sequência da citação que fiz imediatamente acima, vem a primeira referência ao objeto internalizado. E aí veja só, então primeira coisa, ela enxerga aí de uma forma até lógica, se elementos orais e anais aparecem em questões edípicas, é porque as bases foram construídas antes, ou seja, elementos de um Édipo precoce. Esse é o ponto 1. Ponto 2, conceito de superego,
que para Freud tem a ver como é dito como se fosse o herdeiro do complexo de Édipo, deveria aparecer lá pro final do complexo de Édipo 4, 5 anos. Klein vai puxar para antes também. Ela vai colocar ali para dialogar, para aparecer junto com o Édipo precoce. Veja só o raciocínio dela. A própria criança deseja destruir o objeto libidinoso, mordendo, devorando e cortando-o, o que leva à ansiedade. Então tem essas fantasias de destruição do objeto, devorando, cortando, beleza. E aí vem uma preocupação de que aconteça, entre aspas, uma vingança por parte do objeto por conta dessa devoração. Exemplos bem simples para ajudar a pensar aqui. Vamos imaginar uma pessoa numa sessão de análise em que tem lá figuras parentais idealizadas, tipo a mãe idealizada. Sempre desconfio quando a pessoa diz assim, não tenho nada para dizer da minha mãe. A mãe é perfeita, não tem defeitos nenhum, não tem nada de ruim, é Deus na terra e minha mãe no céu. Até chega nesse nível. Claramente tem aí uma idealização, e vamos supor que essa pessoa um dia se arrisque, ou sem querer, ou fique à vontade na análise e faça uma crítica à mãe, faça algum tipo de coisa, um tom mais hostil. Pode ser que aconteça uma preocupação, e isso acontece muitas vezes, de que tenha uma retaliação. Veja, a mãe não está ali, a mãe já até morreu, ou nem vê essa mãe, mas só o fato de ter dito algo sobre essa mãe, que de alguma forma estaria apoiado sobre uma fantasia hostil com relação a esse objeto materno, já leva a pessoa a uma preocupação gigantesca de que algo vai dar errado na minha vida, agora ferrou, se sentindo culpado, aí falta na próxima sessão, ou esquece de pagar, ou acontece alguma coisa como uma forma, entre aspas, de se punir por ter dito algo sobre essa mãe idealizada. Então veja esse nível para pensar o que é essa questão com o objeto internalizado. Aí voltando para cá. Então mais uma vez, a criança deseja destruir o objeto libidinoso, mordendo, devorando e cortando-o, o que leva à ansiedade, visto que o despertar das tendências edipianas é seguida pela introjeção do objeto, o qual depois se torna aquele de quem a punição é esperada. Então, como tem esse ataque ao objeto e espera-se uma punição, esse objeto passa a ser algo ameaçador, persecutório para essa criança. Então, já que é persecutório, adivinha o que ele vai aparecer? Vai ser chamado do que pela Klein? Obviamente, quem é o perseguidor da história? Quem é aquele que está assim, escute aí, o que você fez? O que você está falando? O que você está pensando? Qual parte, entre aspas, da personalidade é a nossa censura? É a nossa... que está com uma reguinha ali, você está sendo correto, está fazendo certo ou não? Olha o que você está falando, olha o que você está pensando. Quem faz esse trabalho? O superego. Então, por conta dessa preocupação de uma ameaça que possa vir decorrente do ataque do objeto, olha que sacada da Melanie Klein. A criança então teve uma punição correspondente à ofensa. O superego torna-se algo que morde, devora e corta. Então não só o Édipo precoce, mas também eu tenho aqui um superego precoce. Na sequência traz aqui que o Ferenczi introduz a noção de introjeção em 1909. Freud utiliza a ideia de introjeção em 17, como por exemplo em Luto e Melancolia, vai usar essa ideia no Ego e o Id, por aí vai. E a Klein, lembrando que eu falei na aula 0, ela meio que é uma das que inaugura, constrói a escola das relações de objeto, em que não se trata só de introjetar o objeto, mas de introjetar toda uma relação. Então não se trata só de introjetar como o Ferenczi coloca, como o Freud coloca. E sim, os modos relacionais são introjetados. Lembrando, tem sempre uma interpretação via fantasia. Então, por mais que eu tenha ali uma mãe que não seja uma mãe má, seja uma mãe boa, mas do ponto de vista do bebê, se ela não oferece o alimento na hora que o bebê precisa estar com fome, a interpretação é de que é um objeto mau. Então veja, sempre nessa ordem mais da fantasia. E muito mais do que o objeto isolado, as relações inteiras são introjetadas. E lembrando de mais uma coisa que eu falei na aula 0, que é a diferença do modelo pulsional e relacional. No pulsional, o elemento mais variável da pulsão é o objeto, e no modelo relacional, o elemento menos variável da pulsão é o objeto. Inclusive, o Gabbard, no Psiquiatria Psicodinâmica, ele faz uma colocação que é muito interessante, que diz assim: nas relações de objeto, o objeto cria a pulsão. Tá? Então, seguindo aqui,
Os primeiros objetos introjetados no ego são ao mesmo tempo objetos internos e funcionam como superego. Então olha só, por quê? Eles são introjetados, têm sua dimensão, objetos bons, mas tem as fantasias de devorar esse objeto, preocupação de que esse objeto vai retalhar de alguma forma, aí ele adquire uma característica de perseguidor, e isso vai caracterizar o que é um superego precoce. Então, olha quanta coisa acontece ali. E é bem interessante que nessa perspectiva é um mundo interno muito rico e cheio de conflitos. Alguns autores, por exemplo, Nancy McWilliams, no livro sobre diagnóstico psicanalítico, ela faz uma diferenciação, por exemplo, de pacientes narcisistas e borderlines, que você tem ali uma busca pelo outro, muitas vezes, uma busca de validação, mas a diferença que você tem no narcisista, que ela coloca assim, um mundo interno pobre, vazio, como busca ali, ela se ampara no Kohut e no Hotkenberg, para falar de um mundo interno pobre, vazio, sem reverberação, e quanto você tem no quadro borderline, você também tem uma busca de validação, mas você tem ali objetos internos, com todas essas características aqui trazidas, perseguidores, por exemplo, idealizados, e que tem ali um grande conflito interno. Então uma das coisas que ela coloca até como índice para nos ajudar a diferenciar é que esses pacientes buscam olhar, obviamente. Então, do ponto de vista fenomenológico, ambos buscam olhar. Mas aí que vem o diferencial da psicanálise, que é pensar na motivação, a intencionalidade que ele tem por trás dessa busca. Conflitos internos super complexos, bem desse modelo craniano. Outro, um vazio. Mas não vou entrar nesse assunto, que não é o objetivo aqui. Só mais um pouco, então, na sequência. Falar de superego, portanto, é falar de um objeto interno. É chamado superego precoce. Por Melanie Klein, porque tem componentes orais e anais, enquanto o superego clássico freudiano tem componentes preponderantemente genitais. Veja, ela não está dizendo que Freud está errado, que não é lá. O que ela está dizendo é, existe o Édipo, existe o superego. Mas, antes do Édipo descrito por Freud, tem o Édipo precoce. E antes do Édipo como herdeiro do complexo, o superego como herdeiro do complexo de Édipo, modelo freudiano, existem esses objetos internalizados que são ameaçadores de retaliação, que são considerados elementos do superego. Então eu tenho, por Freud, pensando num esquemão, um modelo, entre aspas, completo. Freud eu tenho Édipo e juntando com a Klein, Édipo precoce. Tenho com Freud superego e com a Melanie Klein superego precoce. Olha quanta coisa eu consigo agora abordar, consigo abocanhar, aproveitando sobre a realidade, quando eu pego esses dois como complementares. Então veja só, são modelos complementares, mas obviamente Freud não achou tão legal assim. Para finalizar, a função do superego é regular as ações do sujeito, proporcionando aprovação e estima quando obedecido, e brandindo desaprovação, que gera sentimento de culpa quando desobedecido. O sentimento de culpa só surge quando se causa mal a um objeto amado. O amor aos pais é o complexo de Édipo. O amor aos pais nas fases de evolução oral e anal da libido geraria o Édipo precoce. Então esse ponto aqui, e vamos continuar na próxima aula, ainda nesse assunto, para falar sobre a fase de feminilidade e para falar da fase da feminilidade no menino e na menina. Até a nossa próxima aula.